Olá, eu sou a professora Vilciane Mendes. Vim explicar hoje um pouquinho para você sobre radicais. Já te convido a se inscrever no meu canal Matemática em Questão. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que têm dificuldade nesse assunto. Não esqueça de se inscrever, Matemática em Questão. Então vamos lá, as questões de radicais. Radicais são importantíssimos na resolução de expressões matemáticas e facilita muito quando você utiliza as propriedades. Então, vamos lá. Oi. Nós temos 5 propriedades na matemática, envolvendo radicais, e vamos ver o passo a passo de cada uma delas. Eu vou tirar aqui a minha imagem para facilitar para você. Ó, a primeira propriedade, vamos nos apegar a essa escrita aqui, ó. Raiz n de a elevado a n é igual a A. O que quer dizer isso? Quando você tem o índice e o expoente iguais, significa que representa uma divisão, você pode eliminar, e o que vai resultar é o radicando. É o que está no radicando, isso aqui. Porém, o que nós temos aqui, nesse exemplo, raiz quinta de 32. Então, como que você vai fazer? Primeiramente, você precisa decompor o 32. Nós vamos pegar o 32 e vamos decompor. Esse processo aqui a gente vai lembrar lá dos números primos, ó. Você tem que ter clareza nos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Esses números te ajudarão aqui na decomposição. Você só pode colocar aqui números primos, viu? Fique atento aí. Então, toda vez que o número for par, você vai começar por 2. 32 dividido por 2. Se você não sabe, efetue a divisão. Então, 32 dividido por 2 vai dar 16. Novamente é par, vamos dividir 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2 por 2, 1. Quando o seu lado esquerdo chegou em 1, você para. E aí nós temos aqui uma sequência do 2, 5 vezes. Ao invés de copiarmos agora 32, iremos colocar 2 elevado a 5. Lembrando que o índice também é 5. Então, nós temos o radical e o índice iguais. Toda vez que isso acontecer, lembre lá da propriedade. Você elimina-os. Então, o resultado será 2. Se você não entendeu, volte de novo o vídeo, pausa o vídeo, volte e reveja novamente o processo de resolução. Vamos aqui para outro exemplo. Raiz quarta de 81. Vamos utilizar o mesmo procedimento. 81 e vamos decompor. 81 não é par, então não vamos dividir por 2. Vamos para o próximo número, é 3. Quando você tem o domínio da tabuada, esse processo aqui de decomposição fica mais fácil. Se você não tem o domínio, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Eu te recomendo estudar a tabuada. Então, 81, eu sei que divide por 3, porque você, com certeza, é estudante, já estudou as regras de divisibilidade por 3. Somando os algarismos. 8 mais 1, 9, dividido por 3 é 3. Eu sei que vai dar 3. Se você não sabe, você faz a divisão e o resultado tem que ser exato. Se der exato, então o número é divisível por 3. 81 dividido por 3, nós sabemos que é 27. Se você não sabe, eu te recomendo efetuar a divisão. E vai dar 27. 27, novamente, dá para dividir por 3. Quanto é 27 dividido por 3? 9.
9 dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Chegou em 1 aqui do lado esquerdo, encerrou. Então, nós temos a repetição de 3, 4 vezes. Lembrando, pessoal, que você consegue efetuar essa decomposição quando você tem o domínio da tabuada. Eu gosto de falar sempre, porque os alunos de hoje, eles querem aprender matemática sem esforço, sem focar na tabuada. E a tabuada é o pilar fundamental da matemática. Tudo é a tabuada. Então, nós vamos repetir aqui o radical, o índice que é 4, e ao invés do 81, nós vamos colocar 3 elevado a 4. E aí vai atender a propriedade lá, a primeira propriedade, ó, índice e expoente iguais. Toda vez que tiver iguais, você vai eliminar. Então, resultou aqui 3. Vou dizer aqui um quadradinho que ele vai destacar para você. Eu te recomendo, se não entendeu, focar lá nessa propriedade. Volta o vídeo, analise direito, faça você sozinho, depois confere se acertou, e assim você vai evoluindo na aprendizagem. Vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade, ó, nós temos uma mania de não estar atento o que é a definição, porque eu sempre falo para os meus alunos, a matemática, ela conversa através de símbolos. Então, essa linguagem aqui, essa escrita, ela é simbólica, nós utilizamos letras que representam uma frase. Então, na língua portuguesa, a gente escreveria, né, detalhadamente. Em matemática, não. Essa linguagem é a segunda propriedade. O que ela quer dizer? Raiz elevada ao índice n de A elevado a M, ou seja, o índice e o expoente são diferentes, ó, são letras diferentes. Então, o que você vai fazer? Vai dividir por um número P. O número P no índice e o número P no expoente. Então, toda vez que você tiver expoente e índice diferente, você tem que dividir. Então, eu coloquei aqui o primeiro exemplo em que estão iguais. Então, aqui você já domina, que é só cortar. É igual ao nosso resultado 10, que essa daqui se refere à primeira propriedade. E quando é diferente, é o que se fala na segunda propriedade. Então, é diferente, você tem que dividir. Você vai dividir pelo mesmo número. Então, você pode dividir por qualquer número. Par, ímpar, não precisa ser primo. Por isso, você precisa dominar a tabuada novamente. Porque aí você já percebe que número que dá para dividir. Então, eu sei que quando for par, eu posso dividir por 2. Então, eu vou dividir os dois, expoente e índice, pelo mesmo número. Então, eu vou repetir o radical, o radicando também. E aí, nós vamos colocar os resultados encontrados. Ó. 6 dividido por 2, 3. E 4 dividido por 2, 2. Nesse caso, não se faz mais nada, não pode cortar. Se a gente resolver que também nós não vamos conseguir avançar, então o resultado vai ficar dessa forma, que a gente lê raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado. Se não entendeu, volte novamente o vídeo, faça você sozinho e verifique se realmente entendeu. Terceira propriedade. Um instante. Desculpe, pessoal. Estou com um pouquinho de alergia aqui, mas vamos seguir. Essa propriedade, ela significa, é uma raiz de outra raiz. Então, quando isso acontecer, presta atenção. Nós temos uma raiz de índice M, dentro outra raiz de índice N, ou seja, índices diferentes, de um radicando, radicando A. O que vai acontecer? Eu vou multiplicar os dois índices e vou conservar o radicando. Então, o processo é esse. E aí, quando você terminar a resolução, você tem que verificar se tem como simplificar. Se não der, você para. Então, aqui, ó, eu tenho raiz curta e aqui raiz quadrada. Quando não tem nenhum número, ele é um elemento que não precisa estar visível. O
que é o 2. Você não precisa colocar. Mas você, estudante, tem que saber que quando não tiver número algum, o número é 2. Então, nós vamos colocar um radical apenas e multiplicar, ó. 3 vezes 2. O radicando, eu vou conservar 64. Então, lá no radical vai ficar como, ó, 3 vezes 2, 6. E aqui eu conservo o radicando de 64. Então, eu tenho raiz sexta de 64. Nesse aqui agora, eu vou procurar fatorar fazendo a decomposição. Eu tenho 64 e vou lá decompor. 64 é o número par, eu divido por 2. 64 por 2, 32. Novamente é par, divido novamente por 2. 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, nós temos aqui uma repetição de 2 elevado a 6. Foi 6 vezes. Então, o que que a gente vai fazer? O mesmo processo lá da primeira propriedade. Ao invés de colocar 64, eu vou colocar 2 elevado a 6. E aí você já domina, né, que quando o índice e o expoente são iguais, você elimina. Então, o resultado vai ser 2. Certo? E agora vamos para esse outro caso, em que a gente vai colocar um radical só, o radicando conservamos e vamos multiplicar. 5 vezes 3. Aqui, 5 vezes 3, 15. E o radicando 2. Nesse caso, não tem como a gente fazer mais nada, por quê? O 2, ele já está na sua forma, em forma de número primo, né? Então, número primos, se a gente efetuar a divisão, vai chegar no mesmo resultado. Então, nesse caso, acabou por aqui. Então, vamos para a quarta propriedade. A quarta propriedade nos diz o quê? Ó? Sempre observe o que nos quer dizer a propriedade. Não pule. Você que é estudante, não pule esse enunciado, esse significado. Observe bem o que ele quer nos dizer. Nos diz o seguinte, que a raiz n de A vezes B é a mesma coisa de raiz n de A vezes raiz n de B. Ou seja, podemos separar raiz de 4 e raiz de 25. Então, a gente já sabe. Quanto é a raiz de 4? 2. Raiz de 25? 5. E aí, multiplicamos. 2 vezes 5, 10. Então, esse aqui é o resultado, 10. Se você quisesse já ir direto, ó, multiplicar 4 vezes 25, 100. Raiz de 100, 10. Também poderia. Se você encontrar a raiz exata, melhor ainda. Mas o que a gente quer? Que você pratique essa quarta propriedade. E raiz quadrada de 3 vezes 11 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 11. Você, se lá na questão te pedir para colocar já no formato inteiro, né, ter um número só, você vai lá e multiplica. 3 vezes 11, 33. Mas se é só para aplicar a propriedade, então é dessa forma que você tem que colocar. 3 não tem raiz exata e 11 também não tem raiz quadrada exata. Então, esse é o resultado. Vamos para a quinta propriedade. A quinta propriedade, o que que nos quer dizer? Que a raiz n de A sobre B é a mesma coisa que raiz n de A dividido por raiz n de B. Ou seja, o que isso quer dizer? Ó? Significa que eu posso separar raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 9. Nesse caso, eu vou já efetuar o resultado. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Se der para simplificar, você tem que simplificar. Nesse caso, não dá, já fica assim. Vamos aplicar a propriedade aqui nesse outro exemplo. Raiz quadrada de 3 sobre 7. Eu vou separar raiz de 3, raiz de 7. Não existe a raiz exata quadrada de 3, nem tem a raiz quadrada exata de 7. Então, esse aqui é o resultado.
porque foi pedido só para aplicar a propriedade, então nós não seguimos. Então, essas são as 5 propriedades. Se você não entendeu, faça como eu disse anteriormente. Pause o vídeo, volte lá na questão, tente fazer só e confira se acertou. Agora, é importante você, na matemática, praticar. O processo da aprendizagem a aprendizagem matemática tem 3 pilares. É o propósito, você ter clareza de qual é o seu objetivo, a repetição e a memorização. Então, a repetição, ela é fundamental. Só você assistir o vídeo e não efetuar as atividades não te garante consolidação do conhecimento. Então, vamos agora para a racionalização. Racionalizar é você chegar na raiz da situação. Então, como vamos seguir aqui com a racionalização? O que você vai observar? Toda vez que tiver um radical, um denominador, há necessidade de racionalizar. Então, faremos o seguinte: nós vamos pegar o radical e repetir no numerador e também no denominador. Nós vamos chamá-lo de fator racionalizante. Esse que é o fator racionalizante. E aí vamos seguir. Multiplicando só o numerador, eu tenho 1 vezes raiz de 3. Eu tenho raiz de 3 uma vez, então vai resultar em raiz de 3. Sobre, aqui embaixo, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu prefiro colocar em forma de potência, que aí você já pratica a primeira propriedade. O índice aqui é 2, o expoente 2, então você pode cortar. Nós teremos aqui raiz de 3 sobre 3. Esse é nosso resultado. Você observe aqui que o radical estava no denominador, agora nós não temos radical no denominador. Vamos para um outro exemplo, que é isso aqui, ó. 5 sobre 3 raiz de 10. Então, nós vamos dizer que o fator racionalizante sempre é o radical. Vamos pegar esse radical e colocá-lo como fator racionalizante. Então, o raiz de 10 vai ser o fator que iremos repetir no numerador e no denominador. Então, temos aqui. Aí, nós vamos multiplicar aqui, ó, o numerador. Eu tenho 5 vezes a raiz de 10. Eu tenho a raiz de 10 5 vezes. Não podemos multiplicar um número fora do radical com outro que está dentro do radical. Então, a gente vai copiar 5 raiz de 10. E o denominador, ó, nós temos o 3 raiz de 10 vezes raiz de 10. Esse 3, ele está sozinho. Nós vamos repeti-lo. E o raiz de 10, nós vamos aplicar lá a propriedade, a primeira propriedade. Nós temos 10 duas vezes. Agora, a gente pode cortar. O índice aqui é 2 com o 2 lá fora. Então, o que que aconteceu aqui, ó? Iremos, no numerador, copiar 5 raiz de 10. E no denominador, conservamos o 3 vezes. Aí, quando a gente corta, esse 10 agora vem para fora sem radical. Foi isso que aconteceu. Cortei, ficou o 10. E aí, nós seguimos. Nós temos 5 raiz de 10. E no denominador, 3 vezes 10, que dá 30. Só que aqui ainda podemos simplificar, ó, esses fatores externos. Então, é necessário simplificar. Então, você que é estudante sabe que o 5 e o 30 dá para você dividir por 5. Como que eu sei disso? Tabuada. Sabendo a tabuada, estudando divisão, estudando a multiplicação, você já consegue perceber por qual número dá para dividir. E também as regras de divisibilidade ajudam muito. 5 dividido por 5 é 1. Você não precisa colocar o 1 aqui, porque ele é um elemento neutro. Então, a gente só coloca o raiz de 10. E no denominador, 30 dividido por 5, 6. Esse é nosso resultado. Só para lembrar, você não pode dividir raiz de 10 com 6. Por quê? Nós temos um fator.
interno dentro do radical e outro está fora do radical, que está externo. Então, não tem como efetuar simplificação aí. Então, esse é nosso processo de racionalização. Eu espero que tenha ficado claro para você. O meu objetivo é te ajudar. Então, mais uma vez, eu te convido a se inscrever no meu canal no YouTube, Matemática em Questão. Também me siga nas redes sociais no Instagram. Anota aí, matemática, underline. Ou seja, me confundi aqui. Dicas de matemática 22. Dicas, underline, de, underline, matemática 22. Te agradeço pela atenção, espero ter contribuído para melhorar o seu conhecimento. Nos vemos nas próximas aulas.